Ups. Bom, lembrando do prazo da lista 3, né, que é para segunda-feira. Bom, então... Bom, então, na última parte da aula, que foi a parte que eu tive que gravar, para colocar para vocês lá no YouTube, eu estava falando sobre variância. E o que a gente viu, né, caso se você não teve tempo de ver, é o seguinte, deixa eu achar aqui o slide. Aqui. Eu só vou falar resumidamente, tá? No vídeo está explicado com bem mais detalhe. A gente tem o seguinte, a variância é uma medida de dispersão. Quanto maior a variância, maior a dispersão dos dados em geral. Por que é uma medida de dispersão? Ela é definida como essa esperança de uma expressão, né, envolvendo x. Então, ela é a esperança, se você for interpretar isso aqui, a variância de x é o valor esperado da distância ao quadrado entre x e a sua média. Tá? Então, você imagina que aqui está a média do x, e aí você tem duas distribuições. Tá? Uma distribuição de probabilidade, ela é definida dessa forma. Suponhamos. Tá? E a outra variável aleatória é definida dessa forma. Tá? Então, aqui eu tenho a variável que digamos que é y, aqui eu tenho a variável que é x. Aqui, nesse caso, eu estou fixando de x igual a de y, tá? Eu vou dizer que são aqui. Não vai ser, né? Porque não é simétrico, mas tudo bem, vamos imaginar que seja. Então, o que eu estava vendo, né? A variância era o que se espera para o quadrado da distância entre x e a sua média. Olha aqui quais são as distâncias entre x e a sua média. Para x são esse azulzinho. Então, vai ter essa distância, essa e essa aqui no final. Todas essas distâncias aqui. Esse cara daqui, essa distância aqui, ela é a maior, né? Enquanto que para o y, as distâncias são essa e essa só. Esse maior, como ele está cravadinho na média, ele vai ficar com distância zero. Então, o que acontece? Eu espero que a distância entre x e a sua média seja maior para a variável x do que para a variável y. Ai, que susto. O que eu vi? Folha? Peraí. Só um instantinho, pessoal. Vamos lá. Então, nesse caso que eu estava botando para vocês, eu teria o seguinte, a variância de x seria maior do que a variância de y. Tá? Por quê? Porque, em média, a distância entre os valores de y, né, ponderados, é claro, pelas probabilidades desses valores, e a média vai ser menor do que a média das distâncias ao quadrado da variável x para a sua média. Tá? Então, aqui as distâncias em x são maiores do que as distâncias em y para o centro. Tá? Então, intuitivamente, a variável aleatória x tem mais dispersão do que a variável aleatória y. Tá bom? Só um instantinho, pessoal, rapidinho. Oi, pessoal, desculpa. Vamos lá, deixa eu voltar para onde eu estava. Bom, então, só recapitulando. Então, essa interpretação da variância, ela é uma medida que diz o quão disperso é uma variável em comparação com outra. Então, se eu comparar duas variáveis e uma tiver variância maior que a outra, eu poderia dizer que a variância, que a variabilidade dessa variável é maior que a da outra, tá? Vamos ver
algumas medidas. E aí eu tinha feito algumas continhas, né? A gente fez por causa da otite, fiz algumas continhas para o modelo Bernoulli e terminei aqui com as expressões de esperança e variância para as 3 variáveis aleatórias: Bernoulli, binomial, Poisson. Bom, vamos falar agora de outras formas de medir variabilidade. Todas elas vão depender, né, da variância de alguma forma. Então, a primeira delas é o desvio padrão, né? E o desvio padrão da variável x ele é definido como a raiz quadrada da variância de x. Tá? Bom, e para que eu quero calcular uma medida como essa, né, que é a raiz quadrada da variância? Por que não usar a variância direta? Bom, um ponto é que a variância, a unidade de medida da variância é o quadrado da unidade de medida original. Então, vamos voltar um pouquinho. Então, aqui, por exemplo, então, eu tinha uma variável x, que é o número de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida da criança. Então, a unidade de medida é direto o número médio, né, o número de episódios de otite. Mas a unidade de medida da variância de x é o quadrado do número de episódios. Então, é o quadrado do número de episódios. Talvez fique mais claro se a gente pensar em outras variáveis, né? Vamos pensar que uma variável pode ser o peso de alguém, né? E aí eu estou interessado em ver, não sei, se aquela pessoa está com sobrepeso, subpeso, ou está com peso normal. Então, o que acontece? A unidade de medida da variável peso vai ser quilos, né? Aqui no Brasil a gente mede tudo em quilos. Então, por exemplo, né, podia ser gramas, podia ser outras coisas, mas vamos pensar em quilos. A variância, né, do peso de uma pessoa seria medida em quilos ao quadrado. Eu perco um pouco de interpretação, né? Porque eu não vou saber direito. Será que é muito grande? Será que é pouco? Enfim, né? Então ela tem essa desvantagem, a variância. Ela está medida com a unidade de medida dela é o quadrado. E às vezes os valores também da variância podem estar bem altos, mas eles vão estar altos porque ele está medido ao quadrado, né? Então, por exemplo, o peso de uma pessoa está medido em quilos, né? Vamos dizer que é um adulto, homem, sei lá, de entre 20 e 30 anos, sei lá, supondo, né? Então, vamos supor que a média seja, não sei lá, 72 quilos, talvez, de média, né? E a variância, como ela vai estar com unidade de medida ao quadrado, né? A variância talvez dê algo tipo, não sei, 100 quilogramas ao quadrado. Então, a comparação, né, do valor fica alta, né? Talvez você perca um pouco da interpretabilidade por esse fato. Primeiro, porque a unidade fica ao quadrado, e segundo, porque o valor numérico em si, ele já tende a ser da escala do valor esperado, só que ao quadrado. Então, fica muito maior e fica um pouquinho ruim de comparar. Quando você usa o desvio padrão sendo a raiz da variância, a unidade de medida do desvio padrão fica sendo, aqui daria a raiz de 100 quilogramas ao quadrado, que daria meus 10 quilogramas, tá? Então, em geral, a gente vai preferir usar desvio padrão quando estiver falando de variância, ao invés de variância, né? Quando estiver falando de variabilidade, desculpa, ou de dispersão, tá? Por essa razão, porque a unidade de medida permanece a mesma unidade de medida original, e aí as coisas ficam mais comparáveis, certo? Professor, Oi. em termos de comparativos, nesse exemplo aí dos quilos, por um Uhum. lado eu tenho uma variância que dá um quilo acima, né, do que eu conseguiria mensurar ou comparar. Mas por outro, quando eu extrair a raiz, o valor fica bem abaixo, fica tipo 10 quilos. Também é difícil de comparar com os 72. Então eu acho que não parece que nos dois níveis eu perco essa possibilidade de comparar. Pois é, a questão, a gente vai ver mais lá na frente, é que sob algumas hipóteses, né, se algumas hipóteses forem verdade, e aí eu quero dizer basicamente o seguinte: se a minha variável aleatória que eu estou medindo
tiver uma distribuição que a gente chama de distribuição normal, aí essa distribuição tem uma média, ou seja, tem um valor esperado, que é que a gente chama de μ, e tem uma variância, que a gente chama de var de x. A forma de você comparar isso é a seguinte: se essa distribuição é normal, e aí a distribuição é normal significa um pouco mais do que isso, mas significa que a minha variável ela é simétrica e contínua. É um pouco mais do que isso, mas a gente vai pensar agora como contínua e simétrica. Simétrica ao redor desse valor esperado, que é o E de x, né? E ela só tem um pico. Então, se eu fizer o peso de várias pessoas e colocar, fazer um histograma, e ele parecer razoavelmente simétrico assim, né? Então a gente vai poder dizer que a x é normal, e aí vai valer o seguinte, né? Com alta probabilidade, ou com alta probabilidade, teremos os valores da variável aleatória entre μ menos 2 sigma e μ mais 2 sigma. Tá? O sigma aqui é o desvio padrão, tá? Esse sigma aqui é o desvio padrão de x. Então, deixa eu escrever aqui. Então, significa que com alta probabilidade eu teria o x pertencente a valor esperado, que é esse valor do meio, menos o desvio menos 2 vezes o desvio padrão de x, e o outro extremo é valor esperado de x mais 2 vezes desvio padrão de x. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que com alta probabilidade eu vou lá, meço o meu desvio padrão, deu 10. Aí eu vou pegar essa média, que no meu caso deu 72, tá? Aproximadamente, porque essa média é 72. Aí eu vou pegar menos 2 vezes o desvio padrão, vai dar 52. Mais 2 vezes o desvio padrão vai dar 20,92, né? Então, com alta probabilidade, eu vou encontrar pessoas medindo entre 52 e 72. Então, essa é uma forma de você interpretar o desvio padrão. Ele vai te dizer, com alta probabilidade, quais são os valores que você deve observar da variável aleatória. E aqui eu concluiria que, com alta probabilidade, eu teria valores entre 52 e 72. Então, assim, não necessariamente teria que estar próximo, né? O desvio padrão teria que estar próximo do E de x. Até porque, se ele fosse muito próximo, digamos que o desvio padrão de x tenha dado 70. Aí ele está próximo do valor esperado. Quando eu for fazer essa regra aqui, o intervalo vai dar uns valores bizarros, né? Vai dar menos 140, mais isso aqui vai dar menos 68 quilos. E aqui no da direita vai dar 142, né? Então o intervalo já fica mais estranho. Então, assim, depende, a ordem de magnitude do desvio padrão, em geral, vai depender. Sob algumas condições, né? Por exemplo, da variável aleatória ter esse comportamento simétrico, né? E com só uma moda, sob essas condições, aí você pode usar essa regrinha do menos 2 desvios, mais 2 desvios, para interpretar um pouco, para dizer, com alta probabilidade eu vou observar valores entre essas duas quantidades. Tudo bem? Show, perfeito. Quando a gente for falar de variável aleatória normal, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro. A gente vai falar também qual é essa probabilidade alta, vai ter um valor, e aí você vai poder calcular ela para quantos desvios você quiser. Se quiser 3 desvios, 4 desvios, 5 desvios, vai existir uma probabilidade, ela vai ser mais alta quanto mais desvios você considerar. Tá? Mas, enfim, a gente está só, por enquanto, preparando o terreno para quando chegar nessa parte. Então, beleza, a gente viu, né, que o desvio padrão, em geral, é uma medida preferível, né, para explicar a variabilidade de uma variável aleatória. Preferível à variância, né?
mas ainda assim o desvio padrão ainda tem um pequeno problema, né? Que é o seguinte, a gente gostaria de dizer que se o desvio padrão de x for maior que o desvio padrão de y, x tem maior variabilidade do que y. Mas isso nem sempre é verdade, porque depende da natureza das variáveis. Se a escala ou a ordem de medida da variável x for muito diferente da ordem de medida da variável y, né, o desvio de x ser maior do que o de y não necessariamente vai implicar maior variabilidade. Vamos ver um exemplo, tá? Já vou passar direto aqui para o exemplo, para a gente ver se entende um pouquinho melhor a motivação. Então, vamos considerar aqui uma variável que mede pressão arterial, né? Eu não sei qual é a unidade de medida da pressão arterial, não. Mas eu vou considerar, né, que em média essa pressão vai estar em 12, né? Seria aquela tipo 12 por 8, né? Mas eu vou considerar só a primeira. Então, vamos considerar que em média, né, para as pessoas, essa pressão é de 12 unidades de medida. E aí vamos chutar que o desvio padrão seja de 2, tá? Eu só coloquei um desvio mais ou menos, sei lá, não sei nem se é razoável, talvez um desvio mais razoável seja muito menor. Mas vamos pensar nisso. O desvio padrão é igual a 2, mas a minha ordem de grandeza é em média 12. Agora vamos pensar nesse outro exemplo, em que a gente tem, por exemplo, né, um lote de 100 ações, a gente vai chamar essa variável de y, é o preço desse lote, né? Você quer comprar, sei lá, 100 ações de uma empresa qualquer, então, em média, o preço dessa ação está custando, desse lote de 100 ações, está custando, digamos, R$1.000, né? Então, cada ação, 10, né, 10 reais. Se eu disser para você que o desvio padrão dessa variável é de 2, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, aqui se eu fizer o gráfico, né, da variação do preço das ações, eu vou ter o seguinte, usando aquela regrinha, né, dos 2 desvios para cima e 2 desvios para baixo, que nem sempre ela vai valer, né, mas é só para a gente se fixar, a gente observaria uma flutuação entre, digamos, com alta probabilidade, entre 1.004 e 996. Então, concorda comigo que essa variação, numa escala de 1.000, você variar R$4 para cima, R$4 para baixo, significa muito menos do que numa escala de 12, você variar a pressão, né, arterial da pessoa entre 8, né, e 16, isso aqui varia muito mais do que isso. E o desvio padrão é o mesmo, né? Então, o que aconteceu? Como eu estou comparando variáveis aleatórias que têm uma ordem de medida, uma ordem de grandeza muito diferente, né? A primeira tem ordem de grandeza 12, a segunda tem ordem de grandeza 1.000, o que vai acontecer é que, como os desvios são os mesmos, a minha tendência é achar que essa aqui varia menos, né? Essa daqui tem menor variação e essa aqui tem variação maior. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de uma medida que seja comparativa com respeito à média. E a média que vai me dar a ordem de grandeza da variável aleatória. Tá? Então, para isso, a gente tem o que a gente chama de coeficiente de variação, que mede justamente, né? Ele é definido como CV de x, e ele vai definir o percentual, né, ou a fração que o desvio padrão da variável aleatória representa com respeito à sua média. Tá? Então, o coeficiente de variação de x é definido como desvio sobre o que se espera para a variável aleatória. Então, aqui, né, e você também pode interpretar como qual é o percentual que o desvio representa com respeito à média. Né? Será que o desvio é metade da média? Se o desvio for metade da média, isso aqui vai dar meio. Se o desvio for 1/3 da média, isso aqui vai dar 1/3. Se o desvio for o dobro da média, vai dar 2. Né? Então, dessa forma, para o exemplo que eu tenho, eu posso calcular o coeficiente de variação. Tá? Aqui está errado, não deveria ser 1/3, né? O coeficiente de variação de x é 2 sobre 12, que é 1 sobre 6. E aqui o desvio padrão vai ser 2 sobre 1.000, que é 1 sobre 500. 1 sobre 500 é muito menor do que 1/6. Então, se eu for comparar os CVs, eu vou ter
CV de y menor que CV de x, então eu vou concluir que y tem menos variabilidade do que x. E faz sentido, né? Porque o meu lote de 100 ações, ele vive ao redor de 1000, você variar 2 numa ordem de grandeza 1000 é muito menos do que você variar 2 numa ordem de grandeza 12. Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente vai fazer é isso. A gente vai preferir, quando for comparar variâncias ou variabilidade de variáveis aleatórias, a gente vai preferir usar coeficiente de variação. Professor, eu pensando nessa fórmula de coeficiente de variação, dá para existir alguma amostragem que tenha o desvio padrão maior do que a média? Dá. O desvio padrão sempre é positivo, né? O DP sempre é positivo. Esqueci de botar. Mas em módulo também é possível? Também é possível. Não tem nada que impeça disso acontecer. O que acontece é o seguinte, em geral, isso que vai acontecer se o valor esperado de x estiver perto de zero. Tá? Em muitos casos isso pode acontecer. Então, pensa que aqui eu tenho zero, o valor esperado de x está aqui. E é positivo, tá? Então, vamos supor que a minha variável tem esse comportamento assim. Como o valor esperado está bem perto de zero, a variância aqui está razoavelmente alta. Né? A variância que determina o quão espichada é a variável para cima ou para os lados. Né? Quanto mais espichado para os lados, maior é a variância. Quanto mais espichado para cima, menor é a variância. E o desvio também, tá? Nada mesmo. Então, se o valor esperado estiver muito próximo de zero, ou se ele for igual a zero, o desvio padrão vai ser maior do que a variável aleatória. E isso acontece. Entendi, faz sentido. Beleza? Então, é perfeitamente possível o desvio padrão dar maior do que o coeficiente de variação. Bom, vamos ver se tem exercício. Sim. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Calcular o coeficiente de variação da variável dos episódios de otite. Então, vamos lá. Então, eu venho para cá. Número de episódios de otite. No vídeo que está lá no YouTube, eu fiz o cálculo do valor esperado ao quadrado de x e do valor esperado de x ao quadrado. Então, vou fazer a conta, né, recapitulando aqui. Eu tenho o seguinte, eu vou ter o valor esperado de x, o valor esperado de x eu coloquei lá atrás. Vou pegar... O valor esperado de x deu 2,038. Eita, achei que tivesse clicado aqui. Deixa eu pegar o valor esperado de x ao quadrado agora. O valor esperado de x ao quadrado. Isso resulta em 6,12. Tá? Beleza. E aí eu tenho que fazer o seguinte, né? O coeficiente de variação de x é definido como o desvio padrão dividido pelo valor esperado. Bom, tem muita gente que às vezes confunde, né? E não sabe, o que vem, eu nunca sei, né? O que vem em cima, o que fica na parte de baixo, o que fica no numerador e no denominador. Bom, como o coeficiente, o macete para você não esquecer, como o coeficiente de variação, ele mede a variação, ele tem que ser maior quando a variação for maior. E o que mede variação? O valor esperado ou o desvio padrão? O desvio. Então, o desvio tem que estar em cima. Se eu botar o desvio embaixo e o valor esperado em cima, vai ficar trocado. Quanto maior o desvio padrão, menor vai ser o coeficiente de variação. Então, isso é só uma forma de você sempre saber o que vai no numerador. É sempre o desvio, porque quanto maior o desvio, maior tem que ser o coeficiente de variação. Bom, então tem que calcular esse desvio padrão aqui, que ele é definido como a raiz quadrada da variância de x, não é isso?
E aqui eu divido por E de x. Bom, então, beleza, tem que calcular a variância de x, depois tirar a raiz. Bom, a gente também viu, né, na última aula, que a variância de x, ela pode ser escrita como E de x ao quadrado menos E de x ao quadrado, tá? A gente viu que essa fórmula, ela é equivalente à definição de variância, que eu não escrevi aqui, mas que está no slide. A definição da variância que eu tinha comentado com vocês era o valor esperado de x menos o valor esperado de x elevado ao quadrado. Tá? Então, era isso aqui. Então, eu tinha o seguinte, né? Dá para a gente mostrar que isso é a mesma coisa que isso aqui. Fazendo algumas continhas. E aí, o que acontece? Aqui eu já calculei o valor esperado de x ao quadrado, vai dar 6,12. O cálculo está feito aqui. Menos o valor esperado de x é 2,038 elevado ao quadrado. Tá bom? Então, aqui o quadrado é fora, aqui o quadrado é dentro. Já fiz as contas. Minha variância vai dar 4,982, né? Ah, não, tem que elevar ao quadrado. Então esquece. Então vamos lá, usar o R. Eu esqueci que tinha um quadrado lá. Vou abrir o R aqui para poder fazer as contas. Então a gente tem 6,12 menos 2,038 elevado ao quadrado. Tá? Então, isso aqui deu 1,966. Vou aproximar para cima, vai dar, né? É mais próxima de 9,666 do que 9,665. Então, beleza, a variância deu isso aqui. Agora, para eu continuar minha conta do desvio padrão, eu tenho que fazer raiz quadrada da variância 1,966. Aqui eu posso botar o número inteiro, né? O número com todas as casas decimais que o programa me dá. Então, isso aqui é o desvio, vou dividir pelo valor esperado. O valor esperado é 2,038, né? Então, isso aqui vai me dar 0,6881, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Beleza? Tá. Deixa eu só ver por que eu estou recebendo tanta mensagem. Minha esposa não está em casa, só para ver se aconteceu alguma coisa. Ah, não, isso é coisa do grupo lá da Fiocruz. Mas beleza, não vou deixar desligado aqui. Então, vamos lá. Variância, terminamos então a parte de coeficiente de variação. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Então agora fica faltando a parte de propriedades, né? Que é uma parte bastante importante. E depois a gente vai falar um pouco sobre função de distribuição acumulada, porque vai facilitar na hora de fazer cálculos com probabilidades envolvendo variáveis discretas. Tá? E contínuas também, mas a gente não viu contínuas ainda. Então vamos falar um pouquinho sobre propriedades de esperança e variância. Então a gente tem... aí aqui eu vou explicar rapidamente cada uma delas, vocês vão ver que muitas delas são bem intuitivas. Então vamos lá. Primeira propriedade. Diz o seguinte: seja A uma constante. Então esse Azinho não é variável aleatória, ele é um número, tipo Azinho igual a, sei lá, 14. Tá? Uma constante. Então o valor esperado de constante é ela própria. Então o que eu espero para o valor 14 é o valor 14. Tá? Meio redundante isso, mas é só para fixar as ideias. Tá? Então, o valor esperado da constante é ele mesmo, é a própria constante. E a variância da constante, bom, se é uma constante, né, a variância é igual a zero.
a variância de um número, aquele número sempre é ele mesmo, não tem nenhuma probabilidade envolvida, a gente vai definir a variância de um número como sendo zero, tá? Mas lá na frente, quando a gente for chegar, por exemplo, nessa propriedade aqui, a gente vai precisar recorrer, né? A gente vai recorrer a esse fato aqui, tá? Então, o primeiro é simples, né? Trata de valor esperado e variância no caso de constantes, né? No caso de valores numéricos constantes. Então, vamos lá. Segunda propriedade. Se x é uma variável aleatória, então a variância de x pode ser escrita como e de x2 menos e de x ao quadrado, tá? Isso a gente também já falou. Eu só não demonstrei para vocês, tá? Não é difícil demonstrar, dá para fazer, mas é um pouquinho chato e eu não sei, acho que a gente não ganha muito em demonstrar isso. Para quem é de curso de matemática e exatas, é legal de fazer, porque você aprende algumas propriedades no meio do caminho, mas eu acho que aqui para a gente não vai ser tão interessante. É porque as variâncias a gente vai calcular usando R, e, enfim, eu acho que vai tomar um tempinho que a gente não precisa. Então, propriedade 3. Então, essa daqui eu já tinha comentado com vocês antes. Propriedade 3. Se x é variável aleatória, então para quaisquer números reais A e B, então ó, x é variável aleatória, A e B são constantes, são números. Tipo, A igual a 3, B igual a menos 1, por exemplo. Então, qual é o valor esperado para x mais B? O que vai acontecer isso vai dar A, que multiplica o valor esperado de x, mais B. Tá? Vamos fazer uma continha aqui para justificar isso. Tá? Outra forma de eu escrever a propriedade 3 eu posso desmembrar essa propriedade em duas partes. A primeira diz o seguinte: o valor esperado de constante vezes variável aleatória é a constante vezes a variável aleatória. Vezes o valor esperado da variável aleatória. Como é que você pode entender isso de forma que não fique tão abstrato, né? Porque, sei lá, colocando assim em forma parece super esquisito, né? Aonde que isso vai aparecer? Bom, isso vai aparecer, por exemplo, quando você estiver fazendo uma mudança de unidade. Então aqui, deixa eu colocar um asterisco para incluir aqui um comentário. Então vamos supor, né, que a sua variável aleatória x representa o peso de um recém-nascido. Pode ser isso, peso de um recém-nascido. E esse peso está sendo medido em quilos. Tá? E agora eu vou definir uma outra variável aleatória, que eu vou chamar de y, e ela vai ser o peso de um recém-nascido, porém em gramas. Então, essas variáveis elas não são tão diferentes assim, né? Por exemplo, eu posso escrever o x como sendo exatamente o valor de y vezes 1000, não é isso? Então, o valor de x, que é o peso do recém-nascido em quilos, vai ser 1000 vezes o peso do recém-nascido em gramas. Então, vale essa relação aqui. Né? Então, nota que... bom, deixa só para ficar igual lá em cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de y o peso em quilos e x o peso em gramas. Só para ficar igual, tá? Então, aqui está o x e aqui está o y. Então, com isso, eu diria o seguinte, olha, eu quero... Bom, vamos supor, aqui eu vou colocar aqui o valor esperado. Aqui eu vou colocar o valor esperado para o peso de um recém-nascido seja, digamos, 1.700, tá? Eu não sei qual é o valor real. Eu acho que abaixo de 1.500 já é subpeso, por um problema que eu já tratei há muitos anos, mas eu não lembro mais.
Eu acho que era 1.500 o corte, ou 2.500. Não lembro mais. Mas vamos supor que o valor esperado seja 1.700, tá? 1.700 gramas. Então, né, é intuitivo a gente achar que o valor esperado, né, de y, ou aqui, né, se a gente tiver aqui o valor esperado. É isso mesmo? Aqui. Eu troquei para o mesmo valor. Não, eu fiz errado. Aqui eu devia ter mantido. O peso em gramas vai ser maior. Então, aqui... vamos supor, então, que eu tenho o valor esperado de x igual a 1,7, tá? Então, é 1 kg e 700 gramas. Então, se o valor esperado de x é 1,7 quilos, então, é de se esperar que o valor esperado de y, que é igual ao valor esperado de 1.000, que multiplica x, esse valor esperado vai dar 1.000 vezes E de x, né? Intuitivamente, a gente espera que isso aconteça. Então, isso aqui vai dar 1,700 gramas. Né? Então, é só uma propriedade que vai justificar, né? Ela vai dizer o seguinte, ó, valor esperado de uma constante, que aqui no caso 1.000 vezes x, vai dar 1.000 vezes o valor esperado de x. O valor esperado de x era 1,7, então vai ficar 1.000 vezes 1,7 deu 1.700, né? Os 1.700 gramas, tá? Então, essa primeira propriedade é uma propriedade mais intuitiva, né? Se você pegar uma variável aleatória e multiplicar por uma constante, essa constante ela pode sair do valor esperado. Tá? E aqui no exemplo a gente viu uma explicação intuitiva para isso, né? Que o que você está fazendo pode ser basicamente uma mudança de unidades de medida. Né? Outra propriedade é a seguinte: se você tiver duas variáveis aleatórias somadas, né, x mais y, o valor esperado da soma vai ser a soma dos valores esperados. Então, se você tiver x sendo o peso de um recém-nascido, y sendo o peso de outro recém-nascido, então o que você espera para a soma do peso dos dois é o que você espera para o peso do primeiro recém-nascido, mais o que você espera para o peso do segundo recém-nascido. Tá? Então, também são duas propriedades razoavelmente intuitivas, né? Que a gente espera que o valor esperado possua. Então, recapitulando, constante sai do valor esperado, multiplicando, e o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Com isso, vamos fazer essa propriedade aqui do 3, né? E vamos ver o que vai dar. Então, eu quero calcular de AX mais B. Aí, eu vou usar essa propriedade aqui, 2 asteriscos. Então, vou botar aqui 2 asteriscos. Usei essa propriedade para separar em E de AX mais E de B, não é isso? Bom, B não é variável aleatória, é verdade. Mas a gente pode fazer mesmo com ela sendo constante. É um caso particular em que eu tenho o Y constante, tá? Y constante igual a B, e eu usei a propriedade de cima. Esse cara todo é uma variável aleatória. Esse aqui eu posso ver como uma variável aleatória constante, digamos assim. Então, separa dessa forma. E aí eu vou ter o seguinte, agora eu posso usar a propriedade asterisco para pegar essa constante e tirar do valor esperado. A é de x mais... Qual é o valor esperado de uma constante? É B. É a própria constante. Né, pela propriedade 1. Então, aqui é pela propriedade 1. Tá? Bom, e aí é isso, né? O que acontece? Valor esperado de AX mais B é A, valor esperado de x, mais B,
Tá? Então, essa propriedade 3 ela é equivalente a essas duas aqui, tá? Tanto faz ela ou essa. Tá? Eu acho que essa aqui é mais intuitiva e é mais fácil de lembrar. Mas você pode fazer com essa aqui direto. Então, agora vamos ver a propriedade 4. Então, propriedade 4 eu também vou conseguir fazer facilmente usando a propriedade 3. Diz o seguinte, se eu pegar ax mais by, então tenho duas variáveis aleatórias. Uma eu multipliquei por um número a outra eu multipliquei por um número b e depois somei. Isso aqui vai ser igual a quanto? Eu posso separar a soma, o valor esperado da soma, é a soma dos valores esperados. Então, vai dar ax mais dy. E agora, eu posso separar a constante multiplicativa que multiplica pelo x, né, que multiplica a variância, pode sair do valor esperado multiplicando. Então, isso aqui vai resultar em A é de x mais B é de y. Então, ó, deu igualzinho à propriedade, né? Ou seja, né, se você fizer isso aqui a gente chama de combinação linear, tá? Entre duas variáveis x e y, o valor esperado da combinação linear é a combinação linear do valor esperado, tá? Mas, enfim, não precisa pensar em termos de combinação linear. Você pode simplesmente usar a propriedade de separar somas e de retirar constantes multiplicativas, tá? Antes de ir para expressão, né, ou para a propriedade 5, gostaria de só fazer uma observação aqui, que é a seguinte. Então, eu vou fazer, sei lá, um OBS aqui. Só porque eu preciso frisar isso, né? Nessa propriedade aqui, né, esse 3 asterisco, eu tenho o seguinte, né? A gente sabe que, né, o valor esperado de AX é A é de X. Mas isso aqui só vale se A for constante. Se A for variável aleatória, então não vale, né? Então, não podemos dizer que se eu tiver valor esperado de x vezes y, onde tanto x quanto y são variáveis aleatórias, isso não vai ser x de y, tá? Você não pode fazer isso, tirar variável aleatória de dentro do valor esperado. Você só pode tirar de dentro do valor esperado número, tá? Então, isso aqui não existe. Da mesma forma, isso não vai dar... As esperanças, elas não fatoram. Isso não dá de x, de y. Tá? Isso aqui, ele pode acontecer. Se o x e o y forem independentes, isso aí vai acontecer. Mas, de modo geral, não, tá? A gente só vale essa igualdade aqui, essa segunda, se o x e o y forem independentes. Quando a gente chegar lá em independência, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, só para frisar, tá? Que essa propriedade de você tirar a constante de dentro, multiplicativa de dentro do valor esperado, ela só vale se o valor for constante. Se o valor for variável aleatória, não pode fazer isso, tá? Professor, em que caso que ele seria uma variável aleatória? Pensando em um exemplo, porque eu entendi que é uma constante, por exemplo, no caso ali dos pesos. Mas eu consigo configurar uma conta que tenha uma variável aleatória junto com um valor esperado? Pode, se você tiver um produto de alguma coisa, aí teria que pensar, deixa eu ver. Bom, Porque você pode ter. uma variável aleatória nunca vai ser um número, né? Ela vai ser sempre só a variável, né?
Bom, na verdade, a variável aleatória, ela... na verdade, você pode pensar na variável aleatória como tendo dois estágios. Um estágio é pré-observação do seu valor e o outro é pós-observação do seu valor. Então, antes de você fazer um experimento, a sua variável aleatória está lá, super abstrata, né? A gente tem probabilidades associadas, por exemplo, a face que sai do dado. Sua variável que representa a face que sai do dado, antes de você jogar o dado, ela é uma coisa etérea, né? Ela tem uma lei de probabilidades lá, que diz que a probabilidade de 1, 2, 3 até 6, todas elas são um sexto, né? Cada uma delas. Você não sabe o valor. Então, antes de você observar, ela é só essa coisa etérea, que é um conjunto de probabilidades aí. Mas aí, quando você joga o dado e de fato observa o valor da variável aleatória, aí ele vira um número. Então, é essa coisa meio híbrida que tem esse comportamento. Então, bom, tendo isso em mente, né, o que diferencia, então, a variável aleatória para uma constante é que a constante era sempre constante. A variável aleatória, antes de você observar o valor, era uma coisa aleatória que você não conhecia. Então, essa é a maior diferença. Em que circunstâncias você poderia observar um valor esperado de produto de coisas, tá? Um exemplo possível seria, vamos chamar x de número de visitas recebidas número de visitas recebidas, sei lá, num estabelecimento qualquer. Vamos pensar aqui. Número de visitas recebidas num... Ai, me fugiu a palavra agora. Sei lá, num consultório, vamos dizer assim, num consultório. Se eu pensar em x e em y como sendo o tempo de atendimento, digamos assim, né? Y é o tempo de atendimento. E aí você pode pensar, tá, então qual é a variável que representa o tempo que vai ser gasto com visitas naquele dia, né? Então, aqui faltou a unidade, o número de visitas recebidas no consultório ao longo do dia, né? Então, nesse caso, né, o tempo total gasto com atendimento, aí aqui tem uma hipótese muito simplificadora, tá? É só porque eu não pensei muito, que é todos os atendimentos vão ter o mesmo tempo, tá? Mas é só para eu conseguir expressar como produto. Então, se eu pensar no total de tempo gasto com atendimento no dia, esse total vai ser representado pelo produto, x vezes y. Né? Esse tempo total está sendo representado pelo produto. Por quê? Se eu receber 10 visitas e cada visita levar, sei lá, meia hora, levar 30 minutos, então gastei 300 minutos. Como o tempo de atendimento é aleatório e o número de visitas recebidas também é aleatório, né? Então, eu tenho aí duas variáveis aleatórias. O produto delas vai me dar o tempo total. Então, eu posso estar interessado em saber quanto que eu espero gastar de tempo atendendo naquele dia. Esse valor esperado vai ser o valor esperado de x vezes y. Vai dar um número, uma constante no fim das contas, o resultado final. Mas tanto x quanto y vão ser variáveis aleatórias. Tudo bem? Então, para esse caso, não cabe aquela formatação de tirar uma das variáveis de dentro do parênteses. Isso aqui eu não vou poder dizer que vai ser x vezes o valor esperado de y. Tudo bem? Ok, entendi. Tá? Mas é só se o x for, só se as duas variáveis forem aleatórias. Se uma coisa for constante, aí não, aí tudo bem. Entendi, show. Tá? Bom, beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Essa parte é um pouquinho abstrata, ela é meio chata, mas ela é necessária, tá? Quando a gente chegar lá na frente e vai falando de normal,
a gente vai usar bastante essas propriedades de valor esperado. Então é bom a gente já ter visto, que vai facilitar. Tá? Mais uma propriedade. Agora vamos passar para duas propriedades importantes para a variância. Primeira delas, a variância de ax mais b é igual a a ao quadrado variância de x. Essa propriedade aqui, ela é bem parecida com a 3, concorda? Olha só, a 3 é valor esperado de ax mais b. E a 5 é quase a mesma coisa, só que não é com valor esperado, com variância. Com o seguinte adendo, aqui eu tenho mais b, e aqui não. Nota que essa variância que vai resultar ao final, ela não depende de b. B pode ser 10 milhões, 30 mil, menos 20 ou zero. A variância de ax mais b vai ser a ao quadrado var de x, ou seja, somar uma constante na variável aleatória não altera a sua variância. Tá? Será que isso faz sentido? Vamos ver. Bom, aí para isso eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui um gráfico, né? E fazer o seguinte, aqui eu vou pegar a minha variável aleatória x. Então, primeira coisa, né? Eu notei que esse b não faz diferença. Então, eu vou colocar, sei lá, vou desenhar aqui o gráfico da função de probabilidade de x, que deu isso aqui. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vamos supor que daqui para cá, eu tenha andado b unidades, tá? Então, eu esqueci de colocar, né? Aqui no eixo dos y é px de x. Aqui vai ser x. Então, essa variável aqui é a do x. Então, na verdade, eu deveria ter posto assim. Aí agora eu vou somar b na minha variável aleatória. Então agora eu estou com a variável x mais b, digamos, tá? Quando eu somei b na variável, o que eu estou fazendo, eu estou pegando todos os pontos que estão no gráfico e deslocando b unidades para a direita. É isso que acontece quando eu pego x e somo b. Então, o resultado da variável aleatória, né, a função de probabilidade da variável aleatória x mais b vai ser pegar esse gráfico e deslocar todas as barrinhas b unidades à frente. Então, eu vou ter o mesmo desenho, né? Vai ser o mesmo formato. Aqui eu não consigo fazer muito bem o mesmo formato, mas ok, tudo bem. Aqui eu vou ter a PMF de x mais b. Então, nota o seguinte, em termos de variabilidade com respeito à média, eu só vou colocar em outra cor, que a variância mede o quê? Mede a variabilidade com respeito à média. Como o gráfico foi deslocado e as distâncias todas se preservaram, né, as distâncias internas entre nesse gráfico e nesse gráfico são as mesmas, é o mesmo desenho, né? Então, em termos de variabilidade, está tudo igual, se manteve. Então, isso explica, né, de novo, a propriedade 5, ela também vai se dividir em duas propriedades. A propriedade asterisco, que diz que a variância de x mais b é a variância de x. Ou seja, se eu pegar um gráfico, né, da função de massa de probabilidade e arrastar todas as suas barrinhas ao mesmo número de unidades para a direita, digamos, ou para a esquerda, tanto faz, como a variabilidade vai se manter, a variância vai ser a mesma, não vai aumentar em nada. Então, isso aqui explica que se você somar uma constante dentro da variância, né, ela não tem efeito para cálculo de variância. A variância vai continuar sendo a variância de x. Então, essa é uma propriedade. A segunda propriedade me diz que variância de a x é igual a
Bom, aqui eu tenho constante vezes variável aleatória. Então, a constante sai da variável aleatória, não, desculpa, sai da variância, mas ela não sai da mesma forma que saía do valor esperado. Ela vai sair ao quadrado. Então, tem esse porém. Com a variância, né, a propriedade é ligeiramente diferente. Você não pode tirar a constante sozinha, ela sai ao quadrado. Ela sai ao quadrado por quê? Porque esse A, essa constante pode ser negativa, tá? Ela pode ser tipo menos 3, menos 5. Se ela sair pura e simplesmente sem você colocar ao quadrado, a resposta vai dar negativa, né? Então, se ela saísse como, por exemplo, se eu tivesse var de menos 5x, isso aqui daria, vamos supor, né, que isso aqui vai dar menos 5 var de x. Aí vai dar problema, né? Porque a variância sempre é positiva, ela nunca pode ser negativa, sempre é positiva. Se você tirar sem elevar ao quadrado, vai dar negativo aqui no final. E aí vai dar absurdo, né? A variância de uma variável aleatória não pode ser negativa, tem que ser positiva sempre. Então, isso aí ajuda a lembrar que quando você tira a constante de dentro da variância, ela sai ao quadrado. Tá? Então, vai dar a ao quadrado var de x. Tá? Professor, não me parece fazer muito sentido, tipo, só ter que colocar o quadrado só para não ficar negativo, porque eu não poderia só tirar como módulo? Por que tem que ser necessariamente ao quadrado? Ah, exatamente. É muito bem pensado. Isso tem uma fórmula, tá? Tem uma justificativa formal. A justificativa é essa. Porque realmente, né, podia botar só um módulo, podia levar a quarta potência, qualquer potência à parte serviria. A explicação, de fato, é essa aqui. Eu posso usar a propriedade 2. Então, quem é var de AX? Variância de AX. Aí aqui eu vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar AX, né? Então, vai dar AX ao quadrado menos, deixa eu apagar aqui essa parte, menos, aí aqui dá valor esperado, onde aparece x, vou colocar ax ao quadrado, né? Aí agora a gente pode usar as propriedades do valor esperado. Aqui vai acontecer o seguinte, eu vou ter, na primeira parte, eu vou ter ax ao quadrado, né? A ao quadrado, x ao quadrado, menos, agora aqui é constante vezes variável aleatória. A constante pode sair do valor esperado. A é de x. Igual. Bom, a ao quadrado também é constante multiplicando variável aleatória. Então, pode sair do valor esperado. Vai dar A2 é de x2. E aqui, menos A é... esqueci do quadrado. Aqui o quadrado, ele vem por os dois fatores. Tanto para cá, quanto para cá. Então, A2 é de x ao quadrado. Botando o A2 em evidência, eu obtenho x2 menos e de x ao quadrado. Agora, o que é essa parte aqui? Se eu vier na propriedade 2, isso aqui é exatamente igual a essa parte da direita, que é a variância de x. Então, esse é o raciocínio, é isso que mostra que, de fato, para você tirar uma constante multiplicativa de dentro da variância, ela tem que sair ao quadrado. Tá? Então, assim, a explicação que eu dei ela é meio furada, né? Na verdade, a explicação de antes não é porque você tem que fazer porque, senão vai dar negativo. Né? É só uma forma de você meio que gravar que tem que elevar ao quadrado quando você tira. Mas a justificativa, de fato, é essa, é a conta que eu acabei de fazer. Tem alguma relação com o fato da variância ser a unidade inicial ao quadrado? Então, sim. Também tem essa relação, tá? É porque eu usava isso como referência para tirar ela. Ah, tá. É um jeito melhor, realmente. Faz sentido. Ops. Mas é bem notado, realmente, né? Mas, enfim, a explicação é essa daqui, é a conta mesmo. Eu acho que
nem ficou tão ruim, né, de fazer a conta, acho que foi tranquilo. Às vezes também eu fico querendo evitar de fazer muita conta, mas eu acho que realmente essa ajudou bastante a Sim, clarear mesmo. ficou bem mais intuitivo para mim agora. Pois é. Bom, beleza. Obrigado por ter ressaltado aí esse ponto. Bom, e aí falta só mais uma propriedade, para a gente fechar essa parte de variância. Então, a propriedade seguinte, ela diz, se você tem duas variáveis aleatórias, x e y, que são independentes, a gente ainda vai ver o que significa duas variáveis aleatórias independentes. A gente viu o que são eventos independentes, mas não variáveis aleatórias, tá? Então, se você tem duas variáveis aleatórias independentes, por exemplo, só para a gente ter uma ideia intuitiva, né? Duas variáveis são claramente independentes. O resultado que sai na face de um dado e o resultado que sai na moeda quando você tira a cara coroa. Então, se um é o x e o outro é o y, elas são totalmente independentes entre si, porque, enfim, o fato do dado ter dado 6 não vai alterar em nada a probabilidade de dar cara na moeda. Então, se você tem duas variáveis que são independentes, então para quaisquer números reais, a e b, constantes, você vai ter o seguinte, a variância de ax mais by sob a hipótese de independência entre x e y, essa variância, aí você vai poder decompor igual acontecia aqui em cima, com o valor esperado. Com o único detalhe que, como essas constantes saíram de dentro da variância, no caso, elas vão sair ao quadrado. Então, vai dar A2 var de x mais B2 var de y, tá? Mas a gente não tem condição de mostrar que isso aqui é verdade de fato, porque a gente ainda não definiu o que é independente, tá? Mas é só nesse sentido. Se uma variável independe da outra, a variância da soma das duas é só você somar as variâncias. Tá? Se elas forem independentes, aí essa fórmula não vale. Aí você tem que usar uma outra fórmula, uma fórmula que inclui um termo que não está escrito aqui. Tá? Mas isso eu vou retomar quando a gente chegar lá na frente e estiver falando de teorema central do limite, por exemplo. Tá? Que a gente vai precisar usar esse conhecimento. Mas é bom que a gente já tenha gasto tempo falando sobre ele aqui para agilizar lá na frente. Tá? Bom, então isso fecha a parte de valor esperado e variância. E aí com isso a gente já pode entrar no assunto de função de distribuição acumulada. Tá? Alguma dúvida, pessoal, que ainda tenha ficado nessas propriedades? Ou posso seguir? Tudo certo, professor. Tá. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de função acumulada. Isso aqui é muito útil lá na... Bom, a gente vai usar daqui a pouquinho, né? A gente vai ver que é bem útil para cálculo de probabilidades. Então, a gente tem a seguinte definição, né? A função de distribuição acumulada, então esse aqui é um conceito novo, função de distribuição acumulada, de uma variável aleatória, é uma função fx. Aqui não precisa se preocupar com isso não, isso é notação de matemática. Isso quer dizer que o domínio é a reta toda e a imagem é o intervalo 0, 1. Mas tudo bem, não precisa se preocupar com isso. Então, eu tenho uma variável aleatória x, associada a ela, eu tenho uma função acumulada, que é o f grande de x. Tá? Então, essa vai ser uma notação parecida com aquela que a gente tinha px, por exemplo. Né? E a gente tinha o seguinte, o p de x, pzinho x de xzinho é probabilidade de x igual xzinho. Da mesma forma, a gente vai ter uma notação, essa notação do f grande x, ela também vai poder ser aplicada no ponto xzinho, e ela representa a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a xzinho, tá? Então, é bem parecido. Enquanto que o pzinho, que é a função de massa de probabilidade, me dá a probabilidade da igualdade, né? De x igual a xzinho, essa de cima, que é acumulada, ela vai me dar a probabilidade de x ser menor ou igual ao valor xzinho. Tá?
Bom, e a gente vai ver que isso é bastante útil, porque a gente consegue calcular de forma muito rápida probabilidades que envolvem intervalos. Tá? Mas antes, vamos vamos ver um exemplo, né? Só para a gente entender um pouco do comportamento dessa função. Eu vou até colocar aqui do lado, para a gente não esquecer. Então, a notação é a seguinte. Fx de x representa a probabilidade de x ser menor ou igual a x. Isso aqui vai valer para todo x real, tá bom? E eu posso calcular isso aqui para x igual a π, para x igual a menos 75, para x igual a 10 milhões, independente da variável aleatória x. Por exemplo, se x for Bernoulli, se a variável aleatória x for Bernoulli, ela só pode assumir dois valores, 0 ou 1. Mas aqui eu posso colocar o x em qualquer coisa. Eu posso perguntar, por exemplo, qual é a probabilidade da Bernoulli ser menor ou igual a 10? A probabilidade é 1, porque a Bernoulli ou vai dar 0 ou vai dar 1, tá? Para minha filha aqui. Coisas da pandemia, né? Achei que pudesse ser alguma emergência. É isso que é complicado, né? Como eu fico aqui, tipo, preso no quarto, eu não sei o que acontece lá fora. Aí, quando é alguma emergência, você sempre tem que abrir a porta para ver. Era só um grafite, felizmente. Pois é. Eu pode deixar que eu mando quando acabar. Então... vamos lá. Vamos voltar para onde a gente tinha parado. Não, peraí. Isso aqui era de outra coisa. Tá, então vamos lá. A definição, né? A definição da acumulada é a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual ao valor. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, que é aquele exemplo da otite, né? E aí a gente faz... a gente vai calcular alguns valores da acumulada para essa função, só para a gente entender como é que funciona. Então, ó, nessa linha de baixo, eu tenho a probabilidade de x igual a r, e r é o que está na linha de cima. Então, por exemplo, esse valor aqui representa a probabilidade de x ser igual a zero. Tá? Eu também posso escrever isso aqui como sendo o pezinho x de r. Né? Pezinho x de r, tá bom? E agora a gente vai fazer o cálculo de algumas dessas funções acumuladas. Então, vamos lá. Essa primeira aqui, fx de menos 1. Isso aqui representa a probabilidade de x ser menor ou igual a menos 1, certo? Pela definição aqui, né? A porta fica abrindo e fechando. Pela definição, né? Então, se eu tenho fx de menos 1, isso é p de x menor ou igual a menos 1. Bom, e aí eu venho, tá, menos 1 está aqui em algum lugar, menos 1, vou pegar até outro para poder escrever melhor, menos 1. Então, p de x menor ou igual a menos 1, essa probabilidade é zero, né? Porque o número de casos de otite só pode ser positivo, então deu zero. Agora eu vou fazer f grande de zero. F grande de zero é a probabilidade de x ser menor ou igual a zero. Então, está aqui o zero. Agora, x menor ou igual a zero, a parte do menor do que zero tem probabilidade nula. Não tem como ser menor do que zero. Mas a parte que diz igual a zero, ela já acumula uma probabilidade. Que no caso é de 0,129. Ou seja, a probabilidade de x ser menor ou igual a zero se resume à probabilidade de x ser igual a zero, porque a parte do menor tem chance zero de acontecer. Então, menor ou igual, nesse caso, se transforma em igual. Então, o valor da minha acumulada passa a ser 0,129 se eu estiver avaliando no ponto zero. Agora, vamos ver no ponto 1. No ponto 1, que é aqui, eu vou ter probabilidade de x menor ou igual a 1. Então, eu vou ter que somar as duas probabilidades, né? Eu vou ter que somar essa daqui e essa daqui também. Então, vai dar p de x igual a 0 e p de x igual a 1. E aí, somos os dois, deu 0,393, né? Porque vai dar
0,129 mais 0,264, tá? Prosseguindo. Fx de 2 agora. Então, aqui está o 2. Fx de 2 vai ser a probabilidade de x menor ou igual a 2, ou seja, vai pegar esse mais esse mais esse. Então, px igual a 0, mais px igual a 1, mais px igual a 2. Então, deu 129, 264, 271. E soma. E assim sucessivamente, né? Quando eu chegar no 6, que é o último número, eu vou acumular todas as probabilidades listadas, né? E aí, essas probabilidades vão dar 1, né? Porque aí eu já vou ter pego todo mundo, né? Todos os valores possíveis da variável aleatória x. Então, o f grande de x de 6 dá 1. Né? Só que, bom, aí o que acontece, né? Aqui eu falei o seguinte para vocês, x pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer número real. Então, vamos ver o que seria um valor de x que não está no suporte da variável aleatória, que não é nem 0, nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Por exemplo, se eu quiser calcular fx no ponto 7,423. Então, esse ponto está aqui em algum lugar, 7,423. À esquerda dele, eu tenho 1 de probabilidade, porque eu já peguei todos os valores possíveis, né? Então, ó, aqui deu 1 também. Alguma dúvida, pessoal, no cálculo dessas probabilidades aí, ou deu para entender numa boa? Deu para De boa. entender. Tá? Beleza. Então, por isso tem esse nome de acumulado, porque você vai acumulando as probabilidades que aparecem do suporte do lado esquerdo e vai somando essas probabilidades. Então, vamos ver como é que fica isso num gráfico, tá? Bom, aqui eu tenho só a coleção dos valores. Acho que seria interessante eu até abrir uma outra janela para poder deixar do lado esquerdo. Acho que vai ajudar. Deixa eu abrir aqui. Pensando aqui no próximo slide. Vamos lá. Então, aqui. Eu vou deixar aqui a função acumulada. Então, o que eu fiz foi o seguinte, né? Eu só anotei esses valores aqui, ó. O fx de 0 deu 0,129. O fx, né? O próximo fx deu 0,393, tá? E assim sucessivamente. Aí eu fiz o seguinte, ó. Eu notei que esses valores, eles não valem para um único valor de x. Eles vão valer para vários. Por exemplo, para qualquer x que eu pegar antes de 0, a probabilidade que vai estar acumulada vai ser 0, porque não vai ter chegado no primeiro valor do suporte. Então, fx é igual a 0 para todo x negativo, né? Ou seja, a probabilidade do número de episódios de otite média ser menor do que menos 3 é 0, porque otite média você pode ter no mínimo 0 casos, né? Aí ele funciona de forma análoga para os outros casos também. Vamos ver esse segundo intervalo para ver se faz sentido. Aqui eu estou dizendo o seguinte: para qualquer x que eu plugar aqui dentro, contanto que o x esteja entre 0 e 1 aberto, né? Aberto no 1, contanto que eu esteja aberto no 1, essa função acumulada vai dar 0,129. Vamos ver. Bom, se o x for exatamente igual a 0, beleza. A acumulada à esquerda deu 0,129. Se x for maior do que 0 um pouquinho e aumentando, também vai ser o mesmo valor, 0,129, né? Porque eu só vou acumular um ponto. Então, para qualquer valor de x nesse intervalo, né, contanto que eu não chegue no 1, eu não posso encostar no 1. Então, se eu deixar uma bolinha aberta aqui indicando que eu não vou encostar no 1, mas eu posso chegar tão perto de 1 quanto eu queiro, o valor da acumulada vai ser sempre 0,129. Aí, quando eu encostar no 1 de novo, aí eu venho para o segundo intervalo, para o terceiro intervalo, que é incluso 1 e excluso 2. E aí é a mesma coisa. Então, quando eu encostar no 1, aqui eu já vou ter acumulado duas probabilidades, S e S,
E eu vou ter acumulado só elas até eu chegar perto do 2, e quando eu encostar no 2, eu vou incluir mais uma probabilidade. Então, quando eu encostar no 2, eu incluo mais uma probabilidade, e assim sucessivamente. Então, nota que essa função ela vai aumentando conforme o valor de x aumenta, né? Tudo Professor, bem? todas essas probabilidades intermediárias eu posso considerar como zero, né? Não, bom, a probabilidade daquele ponto sim é zero. Mas a probabilidade, mas o valor da acumulado naquele ponto aí não vai ser zero. Ah, sim, sim. É Beleza? porque tipo, não faz sentido ter uma probabilidade de 1,5 casos. Não... Isso. Então, eu só quero frisar o seguinte, ó, f grande de x no ponto, eu vou pegar um exemplo qualquer aqui, tá? 1,5, isso aqui é 0,393. Agora, px de 1,5 é zero. Tudo bem? Beleza. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, ó, aqui eu só quero mostrar como é que fica o gráfico dessa acumulada. Né? E vê se não é isso. Aí aqui eu peguei do livro, né? Tem uma pequena correção que precisa fazer. É que esses degraus aqui, eles não. Parte vertical dele não existe, porque senão não é função, né? Mas tudo bem. Então vamos olhar aqui para função acumulada e entender como é que ela funciona. Entender por que esse gráfico é assim, né? Eu acho que, não sei, eu acho que fica claro, né? Vamos olhar aqui o que acontece quando o x é zero. Então, aqui no eixo y eu tenho fx de x, e no eixo x eu tenho x. Então, ó, quando o x é negativo, a acumulada vale zero. Então, ó, a acumulada está aqui, valendo zero. Aí, quando o x é igual a zero, ela dá um salto. Ela passa a valer 0,129. E aí, conforme o x ele vai se aproximando de 1, eu me mantenho, né, com os mesmos 0,129. Aí ele passou para 1, passou a ser igual a 1, aí ele dá um novo salto. Ele vai dar um novo salto. E ele vai continuar constante, porque não vai ter acumulado nada de probabilidade entre 1 e 2. Chegou no 2, ele vai saltar de novo. Aí vai passando, até chegou no 3, aí ele vai saltar mais uma vez. Né? E assim sucessivamente. Então dá para ver que essa acumulada tem vários comportamentos interessantes. Um bem notável ela é sempre crescente, ou não decrescente, né, melhor dizendo. Ela nunca decresce. Ela ou aumenta ou se mantém constante. Tá? Uma das duas, ou aumenta ou se mantém constante. Outro comportamento interessante é que, para valores muito à esquerda de zero, ou seja, para valores muito pequenos, entendendo? Espera aí, pessoal, deixa eu ver aqui. Rapidinho, eu acho que aconteceu alguma emergência aqui. Espera aí, pessoal, só um instante. Caramba.
Oi, pessoal. Desculpa, hoje realmente tá... Não, mas tudo bem, não era nada demais. Deixa eu voltar aqui para ver onde a gente tinha parado. Não, peraí. Isso aqui eu tava mostrando os dois slides. É isso aí. Então, o que que acontece? Ele tem esse comportamento, né, da acumulada. Quanto mais negativo, né, ele vai se aproximando de zero ou se iguala a zero mesmo, né? Quanto mais você aumenta o valor de x, mais próximo de 1 fica aquela variável aleatória, tá? Aqui próximo de zero. Então, a função acumulada ela é não decrescente, ela varia entre 0 e 1 sempre. Quando você vai chegando mais para a esquerda, né, para o extremo negativo, a variável se torna igual a zero, ou ela converge para zero, e conforme você vai aumentando para o lado positivo da reta, ela vai chegando perto de 1. Né? E aí, vamos ver. Né, então, aqui eu só fiz mesmo uma observação que é importante. Né? Vamos olhar para esses saltos aqui. Então, o que representam os saltos? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Vamos pegar o primeiro salto, que foi o salto que veio do 0 para o 1, né? Então, aqui, do 0 para o 1. Quando eu mudei do 0 para 1, teve um salto. Quanto que mediu esse salto aqui? Olha, o fx0, né? O primeiro salto que aconteceu foi do negativo para o zero. Então, quando eu estava no negativo, eu estava em zero. Então, esse era o valor aqui no eixo y, zero. Aí, eu cheguei em x igual a zero, né? E isso me retornou o valor 0,129. Então, o salto foi exatamente p de x igual a zero. Vamos olhar o próximo salto, que é do 0 para 1, de fato, né, agora. Aí, o que aconteceu? Eu estava em 0 e cheguei no 1. Quando eu cheguei no 1, eu tive outro salto. Então, vamos ver quanto é que mede o salto. O salto vai medir a diferença entre esses dois valores, entre o f de 0 e o f de 1, não é isso? Esse é o comprimento do salto. O f de 1 é p de x igual a 0 mais p de x igual a 1. A diferença entre esse cara e esse cara daqui, ela vai ser o p de x igual a 1. Então, aqui, o tamanho do salto é p de x igual a 1. Bom, e aí, quando eu venho para o x igual a 2, eu tenho um outro salto. O outro salto vai ser p de x igual a 2. Né? O tamanho do salto, né, que é essa medida aqui, é o p de x igual a 2. Então, o que a gente nota? Que na acumulada, o tamanho dos saltos é a probabilidade da igualdade, né? Da igualdade respectiva. Então, aqui, o salto que acontece no 3 é a probabilidade de x igual a 3. Tá? E assim sucessivamente, aí vai aumentando, 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 à medida que você vai incluindo novas probabilidades. Então, essa é a relação entre isso aqui, né, é o px de 3, aqui é o px de 2, e aqui é o px de 1, e aqui é o px de 0. Então, essa é a relação entre a função de massa de probabilidade, né, e a função de probabilidades acumulada. Então, é isso. O salto, o tamanho do salto, ele é a probabilidade pontual daquele valor. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Tudo certo. Tá. Bom, agora vamos finalmente ver a aplicação disso para facilitar um pouco alguns cálculos, né? Bom, uma coisa, por exemplo, às vezes, né, a gente fez, acho que na última aula, a gente tinha coisas do tipo, seja x, digamos, Poisson, com taxa, sei lá, 10, digamos, né?
Então, às vezes eu pedia para vocês calcularem o seguinte, calcula P de x menor ou igual a 3. Aí, como é que a gente fazia? Bom, na poasson x menor ou igual a 3, quer dizer x igual a 0, mais x igual a 1, mais x igual a 3. Né? E aí a gente pegava a expressão a expressão da poasson, né, da PMF da poasson no 0, somava com esse valor no 1, somava com esse valor no 3. Aí a gente aprendeu, né, no R, a usar a função d pós, né, que é a densidade da poasson. Então, por exemplo, a d pós de 0 e 10, isso aqui representa essa probabilidade de x ser igual a 0 quando x tem distribuição Poisson 10. Beleza. E se eu te pedisse, por exemplo, para calcular p de x menor ou igual a 15? Pô, aí ia dar um trabalhão, né? Porque você tem que somar p de x igual a 0, mais p de x igual a 1, mais p de x igual a 2, até chegar no p de x igual a 15. Tá? Tudo bem, que tem no computador é fácil, você dá um monte de Ctrl+C, Ctrl+V e vai funcionar rapidinho. Se você souber um pouquinho mais de programação, pode escrever um loop de for, né? Um for, e ele faz para você em, sei lá, em 1 segundo. Mas isso, sei lá, já é uma coisa um pouco mais avançada. Então, para ajudar a gente no cálculo de probabilidade, o R tem uma função lá dentro, uma função interna, que é a função de densidade acumulada. Né? E ela tem isso para várias distribuições. Tem para Bernoulli, tem para binomial, tem para Poisson. Para Bernoulli é bem trivial, a gente nunca vai precisar usar, porque a Bernoulli só pode ser 0 ou 1. Então, assim, a probabilidade de ser 0 é P, a de 1... Não, desculpa, a probabilidade de ser igual a 1 é P, e a de ser 0 é 1 menos P. Né? Então, assim, você consegue calcular muito fácil qualquer probabilidade com a Bernoulli, então nem vai precisar usar. Mas para binomial e Poisson, ela vai ser bem útil. Então, vamos fazer esse exemplo. Né? E a função que faz a acumulada chama P-binom, ou P-pós. Então, esse P antes do nome, ele é diferente do D antes do nome. O D antes do nome, ele dá a probabilidade de ser igual. P antes do nome é a probabilidade acumulada, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui no R. Então, eu tenho o seguinte, eu quero a probabilidade de x ser menor ou igual a 15. Então, vou usar P pós, que é a probabilidade da Poisson, e como o P está na frente, é a probabilidade acumulada. Então, P pós de 15. E qual é a taxa da Poisson? A taxa sempre é o segundo argumento, igual no D pós que a gente aprendeu. O segundo argumento é 10. Então, P pós 15, 10, deu 0,9512,596. Tudo bem? Então, pessoal, é muito mais rápido do que você fazer os depois de 0 até 15. Oi. Eu não consigo entender exatamente o que esse valor representaria. Então, ele representa a probabilidade de x ser menor ou igual a 15. Então, vou anotar aqui 0,9512. Quando x tem distribuição Poisson com taxa 10. Tudo bem? Então, se você está fazendo um problema lá, e aí no meio do problema, ele te diz que a sua variável aleatória é uma Poisson, em uma certa taxa, e pede para te calcular, para você calcular a probabilidade daquela Poisson ser menor do que outro valor, você pode usar essa função aqui depois do R e fazer mais automático. Tudo bem? E assim, beleza. Tá. E assim, não precisa ser só menor ou igual, não. A gente pode fazer com qualquer outro sinal, pode fazer probabilidade intervalar, tá? Então, eu vou colocar aqui esses exemplos para a gente fazer, tá? Então, primeiro, é na binomial. Então, binomial, a função é P, né? Sempre começa com P, a da acumulada, e ela é P binom, igual o D binom que a gente usava antes.
Então, ó, P binom de 3. Aí eu tenho que informar os parâmetros, né? Aqui, essa binomial é uma binomial 5, 0,75. O 5 é o N, o 0,75 é o P. Então, se eu quiser a probabilidade dessa binomial ser menor ou igual a 3, então o valor vai dar P binom 3, o N é igual a 5, e a probabilidade é 0,75. Tá? Então, isso aqui resultou em... Deixa eu só colocar aqui em cima para conseguir escrever a probabilidade aqui do lado. Então, isso aqui resultou em 0,3672. Próxima probabilidade. Agora é ligeiramente diferente, né? É P de x igual a 3. Bom, aí eu posso usar o meu D binom, né? Porque o D, ele dá exatamente a probabilidade da igualdade. Então, é 3, 5, 0,75. Então, deu 0,2637. Tá? Bom, eu também posso fazer, se eu quiser usar só acumulada, eu também consigo, tá? Por quê? A probabilidade de x igual a 3, a gente já viu que é a probabilidade de x menor ou igual a 3, menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Não é isso? Né? Por quê? Porque aqui eu tenho acumulado os valores, no caso da binomial, são os valores 0, 1, 2 e 3. Se eu subtrair os valores 0, 1 e 2, só vai sobrar o valor x igual a 3. Tá? Então, ó, vamos fazer o teste. Se eu fizer P binom de 3, e aqui eu boto 5, 0,75, e subtraio do P binom de 2, com os mesmos parâmetros, né, com o parâmetro 5, que é o número de tentativas, e a probabilidade de sucesso 0,75, então isso aqui vai me dar 0,2637, que foi o mesmo valor que eu obtive aqui no início. Tudo bem? Então, em geral, pessoal, é esse tipo de artifício que eu usei aqui para fazer o uso da acumulada, cálculo de probabilidades que não envolve só o menor ou igual, isso aqui vai poder ser feito para qualquer outra probabilidade que a gente queira. Por exemplo, essa aqui, que é a mais esquisitinha. Eu quero probabilidade do x ser menor ou igual a 4, aí eu pego o acumulado até o ponto 4, e aí eu não posso incluir nem o 1 e nem o 0. Então eu tenho que excluir a acumulada até o ponto 1. Fez sentido isso, pessoal? Faz sim, faz sim. Então, é bem tranquilo. Agora aqui eu vou fazer de novo. Vou fazer P binom 4. Eu tenho 5 tentativas, 0,75 menos P binom. Aí agora eu vou tirar o 1, né? 5 e 0,75. Então, eu tirei a acumulada no 1 da acumulada em 4. Aí me dá 0,7470. Bom, próximo. Aí agora é ligeiramente diferente, porque aqui está excluso e aqui incluso. Então, o que eu quero fazer? Bom, se eu estou excluindo 4, então isso aqui quer dizer que eu vou no máximo até 3, não é isso? Então, eu vou pegar acumulado no ponto 3 e eu vou subtrair da... Então, tem que contar do 1, 2 e 3. Então, tem que subtrair do 0, né? Aí que tanto faz se eu vou botar x menor ou igual, se eu vou botar x igual a 0, porque no caso da Poisson é impossível ela assumir valor negativo. Então, de novo, né, eu posso fazer P... Da Poisson não, estou falando Poisson, é binomial que eu queria dizer. P binom, agora eu vou até 3, 5, 0,75 menos
P binom, eu vou tirar agora o 0, né? 5 e aqui 0,75. Tá? Para esses casos, não tem problema excluir esses valores intermediários, tipo o intervalo entre 3 e 4 e coisas assim? Desculpa, pode falar de novo? Incluir quais intervalos? Excluir os intervalos, por exemplo, para esse caso, essa última resposta, eu estou excluindo os intervalos entre 3 e 4, né? Excluindo não, eu tô deixando de levar isso em consideração, porque se eu peço menor que 4, Entendi. 3.9, 3.5 estaria nesse cálculo, né? Eu não estou calculando quando eu pego só menor que 3. É verdade, é verdade. Mas isso para a gente, nesse caso, não vai ter problema, porque a binomial ela só pode assumir os valores inteiros. Então, assim, tudo bem. Quando eu começo do x menor ou igual a 3, eu estou excluindo todo mundo que aparece aqui, né? Mas não tem problema. Por quê? Se eu sei que o x é estritamente menor que 4 e o x é binomial, o x é impossível ele dar 3,5, porque a binomial é o quê? Ela representa o número de sucessos, nesse caso aqui, em 5 tentativas. Então, como eu não posso ter 3,5 sucessos ou 3,1 sucessos, então, se eu sei que x é menor do que 4, eu automaticamente sei que, como x é binomial, x vai ser menor ou igual a 3. Eu posso excluir esse intervalo todo aqui que não vai ter problema, tudo bem? Perfeito, beleza. Tá. Então, aqui, no final, eu só faço a subtração, né? E vai dar os meus 0, deixa eu ver se aqui certo. 0,36662. E ficou verde, né? Tudo bem. Aí aqui, só para ilustrar, né, eu poderia colocar, ao invés de P binom, poderia botar D binom também. O D binom, ele faz com igual, vai dar o mesmo número, tá vendo? Porque a binomial ser igual a 0 ou menor ou igual a 0, tanto faz, dá na mesma. Então, não pode assumir nenhum valor negativo, né? Bom, e agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o item de baixo, tá? O item de baixo, ele vai ser na pós-soma, tá? Então, vamos lá, eu vou pegar aqui. E aí, nota o seguinte, né? O 1 daqui é a mesma expressão. X menor ou igual a 3, x igual a 3, entre 1 e 4, entre 1 e 4, mas incluindo 1 e excluindo 4, aqui é excluindo 1 e incluindo 4. Então, como eu tenho a vantagem de estar trabalhando no computador, eu posso simplesmente copiar, colar e substituir as palavras. Então, tem um macete aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu dei Ctrl F aqui no E e ele abriu essa janelinha aqui em cima, que é a do encontrar e substituir. Talvez vocês já conheçam isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar todos os P binoms só daqui para baixo por P pós, tá? P pós é o equivalente ao P binom, mas o P pós é para pós-soma, tá? Então, vou lá, vou trocar, aí eu venho aqui e dou, se eu vier em Next, droga, desculpa, eu tenho que fazer P binom, esse é o que eu quero encontrar, eu quero substituir por P pós. E aí, eu dou replace, eu trocou, agora o próximo eu não vou fazer, né, porque ele dá wrap, então ele volta para o início. Então aqui eu quero deixar P binom mesmo. Então, acabou, né? Agora, eu tenho O último ele não foi que trocado não, professor. Obrigado. Aqui faltou o pós. Valeu. É porque eu troquei o D. Beleza, agora eu posso trocar o 5 por 6. Enfim, eu podia fazer isso manualmente, mas... Beleza. Aqui ele trocou lá no final, mas tudo bem, eu vou apagar. E agora eu também posso fazer assim, ó. Eu posso trocar essa expressão toda, esquisita, por nada. Se eu trocar por nada, aí ele já vai ficar certinho, tá? Enfim, normalmente eu iria escrever tudo isso, né? Mas é só porque, enfim, é legal mostrar essas facilidades, né? Então, pessoal, deu para entender?
Agora aqui o PPOS funciona da mesma forma. O primeiro parâmetro vai ser o ponto até onde você quer acumular suas probabilidades, e o segundo parâmetro da função é a taxa da Poisson, tá? Então, nota que como a binomial tem 2 parâmetros, essa função ela vai ter que receber 3 números. O primeiro, que é acumulado até qual ponto que ela vai. O segundo é o primeiro parâmetro da binomial. O terceiro é o segundo parâmetro da binomial. Como aqui só tem um parâmetro, eu só vou receber um argumento, que é o lambda. Então, quando eu fizer PPOS de 3, no ponto 3, eu vou ter, né, a Poisson 3. Desculpa, eu vou ter a probabilidade da Poisson de taxa 6 ser igual a 3. Vai dar 0,15, 12. A do x igual a 3, está aqui. 0,0892. E aqui no 3, 0,2677. Aqui no final é x estritamente menor do que 4 maior ou igual a 1, significa que eu vou acumular até o 3 e eu vou subtrair o 0. Então deu 0,1487. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nessa parte de função acumulada? Professor, o parâmetro da Poisson também não admite valores que não sejam naturais? Quer dizer, não sejam inteiros, desculpa. Ele pode ser. Então, você pode ter, por exemplo, x Poisson 3,5, por exemplo, ou 3,79. Só não pode ser negativo. Então, para esse caso, não valeria aquela última pergunta? Entendi. Não, na verdade não. Mesmo que a taxa seja negativa, mesmo que a taxa seja não inteira, como aqui no caso 3,5, o que determina, né, essa reta daqui, essa reta representa o ômega x, né, que é o conjunto de valores possíveis. Na Poisson, o ômega x é o conjunto 0, 1, 2, sem um limite superior. No caso aqui da binomial, ele terminaria no n, tá? Então, não pode crescer indefinidamente. Então, mesmo no caso da Poisson, porque a Poisson é uma contagem, né? Ela é um caso da binomial em que o n é muito grande, né? Lembram? A Poisson é uma binomial com n muito grande e p muito pequeno. Se ela é uma binomial, né? Então, ela só vai poder assumir os valores 0, 1, 2, 3, blá, 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 até n. Só que como o n é muito grande, então ela acaba ficando sem limite aqui. Tudo bem? Sim, saquei. Beleza. Tá? Mas é muito bom que você esteja perguntando isso, porque quando a gente chegar em variável contínua, a gente vai ver que as variáveis contínuas elas podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Então aí eu não vou poder mais fazer essa separação aqui, dizer que x menor que 4 é a mesma coisa que x ser menor ou igual a 3. Aí não, aí eu vou ter que manter x menor que 4 mesmo, tá? E aí vai ser muito importante isso. Mas, por enquanto, que a gente está olhando só variável discreta e que só assume valor inteiro, a gente pode fazer esse tipo de artifício. Tudo bem? Uhum. Tá. Bom, pessoal, já são 8h23, já deu aí as nossas 2 horas de aula, então eu acho que eu vou parar por aqui e aí a gente se vê na semana que vem. Lembrando que a lista 3 é para ser entregue na segunda-feira. E o que mais? Aí qualquer dúvida, pode me mandar e-mail, né, com respeito às listas. E aí eu já vou ver se eu consigo soltar logo a lista 4 na própria segunda-feira para entregar na outra semana. Tudo bem? Professor, eu comecei a fazer a lista 3, mas enfim, eu entreguei uma das tentativas sem finalizar tudo, porque algumas questões, aí é justamente a dúvida. Eu não sei se algumas questões são dessa matéria que você deu hoje? Dessa matéria que eu dei hoje, não. Ok. Tá, então vou revisar as coisas antigas, porque acho que eu peguei de alguma coisa. Tá, beleza. É basicamente independência e probabilidade condicional, né? Então, aí a próxima lista que vai ser sobre variável aleatória discreta. Aí talvez a próxima já inclua coisas da aula de hoje.
Tudo bem? Beleza. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Então, só vou fechando aqui. Acho que tudo certo, professor. Beleza? Bom, então, tranquilo, pessoal. Então, boa sexta-feira, né? Bom final do dia aí para vocês e bom fim de semana. E a gente